Olá, meu nome é Adriano, tem 5 anos que eu não uso o Notepad++. Essa vai pro Nem começo tem, do você não programa. usa, sabe por quê? Eu vou Porque colocar. nem tem pro Linux. Bom dia, meu povo e minha pova. Estamos começando o 4º episódio do Programador na Veia, o seu podcast semanal sobre tecnologias e tudo mais que a gente discute por aqui. Estou aqui hoje com os meus manos Éder Almeida. Fala, galera, beleza? Adriano Gomes. Mais um episódio. Mais um episódio, isso aí. Cara, eu queria primeiro começar agradecendo todos os feedbacks que a gente teve essa semana. Foram muito legais sobre o episódio passado. Agradeço demais quem tá podendo aí compartilhar. Se você ainda não compartilhou, compartilhe com seus amigos. Dissemine o Programador na Veia para todo mundo aí. E para complementar isso e para a gente também poder fazer cada vez mais episódios com uma qualidade um pouquinho maior, com o YouTube um pouco mais atualizado durante a semana, a gente está criando uma campanha no Padrim. Então é o padrim.com.br/programador na veia. É só acessar lá, tem algumas recompensas que a gente está criando. Você pode contribuir para a gente poder melhorar também e ter mais frequências de episódio, quem sabe, né? Não sei, quem sabe, né? Sim, pode ser que não, vamos ver. Mas isso aí, entra lá, a gente vai deixar o link na descrição, dá uma entrada lá, veja alguma das recompensas, veja se faz sentido para você. É uma forma de ajudar a gente aqui, para a gente poder entregar um material, um conteúdo cada vez com uma qualidade maior e melhor para vocês. E para a gente também começar a montar uma comunidade forte, cheia de pessoas incríveis que são vocês aí do outro lado. E agradeço demais a contribuição de vocês e o feedback que vocês têm dado para a gente. Certo? Certinho, Cauê. Isso aí. E como eu disse, como já falei, vou repetir de novo. Agradeço os feedbacks do programa passado. E nesse episódio nós vamos discutir um pouco sobre aquela velha máxima, né? O que é melhor? Qual sistema operacional é melhor? Né? E outras coisas mais. A gente vai discutir se trabalhar com Windows é melhor, se trabalhar com Linux é melhor, se trabalhar com macOS é melhor, macOS é muito caro, não é caro, vale a pena, não vale a pena. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as caixas de ferramentas que todo programador tem que ter. Bora pro programa. Bora lá. Começar de cara e já perguntar para vocês e falar de um assunto um pouquinho mais polêmico, que não sei se hoje em dia é tão polêmico na verdade, mas na época que eu comecei era uma parada bem, não, mas você usa isso, você usa aquilo, por que você usa isso, você é menor do que eu, e essas coisas mais, que é um motivo de discussão sempre no ambiente de tecnologia e de programação principalmente, que é o ambiente que você vai trabalhar. E eu queria saber de vocês, relacionado aos sistemas operacionais, o Windows, o Linux, até mesmo o macOS, qual que é o melhor para se trabalhar com programação? Tem uma resposta final para isso? Eu acho que depende. Acho que essa resposta é a clássica. Depende. Depende. Existem, assim, duas vertentes assim, que eu consigo pensar agora de cabeça. Você pode tanto seguir, você usa aquilo que você se sente mais à vontade, mais confortável, que você acha que te proporciona, que você está mais familiarizado. Obviamente é sempre bom a gente sempre aprender algo novo, sei lá, pega para conhecer o Linux, pega para conhecer o macOS, que eu acho que sempre agrega. Esse tipo de conhecimento nunca é perdido. Porém, existe um outro ponto que você tem que levar em consideração. A partir do momento que você escolheu a sua linguagem de programação, dependendo da linguagem de programação, ela pode ou não estar amarrada àquele sistema operacional. Por exemplo, você vai desenvolver em Swift, você tem que ter um Mac para desenvolver em Swift. Não tá, sei lá, eu não sei hoje em dia, mas pelo menos há 5 anos atrás foi quando eu mexi com isso daí, não tinha como, você tinha que fazer uns Hackintosh da vida, mas no sistema operacional Mac, do macOS, você não consegue rodar no Windows, por exemplo. Eu quero desenvolver .NET, C#, bom, hoje já dá para você desenvolver no Linux, tem uma ideia para desenvolver lá.
Porém, cara, você vai seguir nessa vertente, eu recomendo você pegar o Windows mesmo, desenvolver no Windows. Aí você fala, mas não, quero ser um programador Java. Aí é qualquer lugar, velho. Pode dizer, aí você tá livre. Aí você porque o Windows ele é o sistema operacional da porta de entrada de todo mundo, né? Todo mundo. Eu não conheço outra pessoa que tenha começado realmente a ter contato com tecnologia no outro sistema operacional. Eu não sei como é que vai ser essa geração, que tá vindo aí, até porque essa geração tá vindo de conhecer sistemas operacionais através do mobile, né? E não tanto mais de máquinas mesmo, né? Tem usado menos máquinas, mais tablets e outras coisas. Mas, cara, desconheço quem tenha começado por um sistema operacional diferentemente do Windows, assim, né? Essa questão que o Éder falou é importante, né? Porque, por exemplo, você programando Java, ele já basicamente foi desenhado para ser multiplataforma, né? Então hoje você conseguiria desenvolver tranquilamente. E tem as linguagens hoje, que nem você pega JavaScript, né, React, que basicamente você depende de qualquer editor de texto e tem um navegador, então meio que tanto faz qual SO você usa, né? Mas é bem importante, eu acho que a porta de entrada de fato vai acabar sendo o Windows, meio que já vem instalado em qualquer computador convencional, né? Eu não sei o que vocês acham disso hoje, mas eu também comecei com Windows, acho que é bem simples assim, e muitas das vezes a gente tem todas as ferramentas de mercado disponíveis para o Windows, né? Que talvez seja... E é simples, né? O velho e famoso Next Finish tá pronto, né? Ele tem essa porta de entrada, né? Que é friendly user, né? Então é muito amigável, né? É muito simples usar as coisas no Windows, né? 2, 3 cliques você resolve o problema, né? Já para outros sistemas operacionais, e aí já entrando mais na parte do ambiente de Linux e tal, você vai precisar fazer um pouquinho mais, né? Assim, dá pra gente configurar também o ambiente de trabalho, né? Como o Éder falou, você consegue hoje em dia com as linguagens mais modernas, inclusive as linguagens de .NET, usando .NET Core, por exemplo. Você já consegue programar, fazer build, tudo dentro do ambiente Linux. Mas você tem que despender um pouquinho mais de outras coisas para poder configurar, né? Para poder deixar ali good to go na parte para começar a trabalhar mesmo. É mais trampo para montar o ambiente, o que você precisa para começar a desenvolver. Agora, assim, todos nós aqui começamos com Windows. No caso, eu lembro de eu ter começado com Windows 95. Lógico, tirando aquela experiência... Nosso vovô. Com aquele... Nosso vovô. Tirando aquela experiência triste lá com aquele meu quase computador que comentei lá no primeiro episódio, que eu nem sei que sistema operacional que lá usava, acho que era Basic, alguma coisa do tipo. Eu falei errado no episódio, não era um CCE, era um Gradiente, um MSX, pois eu fui atrás para levantar as imagens. E depois disso, o Windows 95, né? Basicamente era o padrão utilizado, foi bem famoso. Logo após o Windows 95 veio o 98. E assim, depois disso eu fiquei curioso, começaram a surgir, o Linux começou a ganhar bastante força, né? Então eu tive curiosidade para ir atrás, para ver, conhecer, né? Tive amigos que já eram da área, que começaram a dar esse dica, por que você não usa Linux? Dá uma olhada. E incentivar. Deixa eu ver o que é isso. Aí a primeira versão do Linux que eu tive contato foi o Conectiva 6. São 6. Cara, antigamente, hoje em dia tá tranquilo, mas antigamente para instalar no Linux era um parto, velho. Você tinha que saber dimensionar as partições, tinha que saber o que era cada partição. O que é partição, né, na verdade, né? A gente acaba jogando um monte de coisa e a gente acaba não explicando. O sistema operacional, ele executa dentro do hard drive, né, do hard drive, que é um disco também. Hoje em dia nem tanto mais, né? Hoje a gente tem as memórias SSDs, que é mais parecido com a sua pendrive, na verdade, do que um disco físico de fato. Mas antigamente era discos físicos mesmo, né? Era como se era um disco ali que tinha uma agulha que tinha que ler. E o particionamento é exatamente a orientação que aquela agulha tem para ela poder achar
arquivos dentro daquele HD, dentro daquele disco. Então, quando você trabalha com Windows, por exemplo, você não faz ideia do particionamento que o Windows trabalha. Mas quando você vai para o Linux, você meio que tem que aprender como é que funciona esse tipo de coisa para você poder gravar e saber onde gravar os seus dados direitinho para mais tarde tudo funcionar direito naquilo que você quer, né? Eu acho que isso foi uma das primeiras coisas também que eu tive que meio que apanhar para aprender o que era um sistema de arquivo, qual que era o motivo de existir o sistema de arquivo, para que tinha que ter, que é basicamente mais ou menos isso que eu acabei de dizer, mas que tem muita ainda diferenças entre sistemas operacionais, né? O Windows trabalha com um sistema de arquivo, o Linux trabalha com dezenas de outros sistemas de arquivo, o macOS trabalha com outro, né? Então tem muita diferença de um sistema para outro que a gente acaba tendo que correr atrás e aprender também quando a gente quer mudar e aprender outro sistema operacional baseado em Linux, né? E aí, essa questão do sistema operacional, assim, se a gente for bater aí qual que seria melhor para desenvolver em si, eu que sou como desenvolvedor Java, eu tenho mesmo hoje utilizando Windows por uma certa comunidade, eu tenho uma preferência por Linux. Questão de performance, a gente percebe que é gritante a diferença de usar um sistema operacional Linux comparando com o sistema Windows. Você percebe que ele não suga tanto os recursos do seu hardware. Então você consegue ter uma otimização melhor ali, um gerenciamento melhor de memória, de processamento e acaba tendo uma performance melhor na hora de executar suas aplicações localmente no seu PC. Então, questão de performance, eu ficaria com Linux. Mais uma vez, eu sou um desenvolvedor Java, então eu tenho essa liberdade de poder usar qualquer sistema operacional, basicamente. Legal. E eu acho que também uma das coisas que o Linux tem para oferecer, diferente do Windows, é que o Windows é uma caixinha preta, né, que é entregue daquele jeito. E o Linux, como você falou do Conectiva, o Linux tem diversas distribuições, né, Adriano? E cada distribuição tem a sua característica, tem a sua facilidade, seu pró, seu contra, e eu queria saber do Adriano aí, qual é ele que é um cara Linux man aí, eu queria saber qual que é a sua distribuição preferida, quais distribuições você já trabalhou, conta pra galera aí. Tô louco, hein? Cara, eu usei muito tempo o Windows, né? Até ia perguntar pro Éder, porque depois do Windows 7 eu não instalei mais o Windows, né? Eu gostava, cara, do XP, eu não programava ainda, mas do Windows XP e do Windows 7 do Windows 7 eu gostava bastante. E aí, depois do Windows 7, eu migrei 100% para Linux, né? E até contando só um pouquinho como que eu migrei para o Linux. Eu tinha bastante dificuldade, como você falou, você sair do Windows, que é tudo, baixa um exe, um arquivo .msi, executa com 2 cliques, e para o Linux você tem que saber linha de comando, tem que dar permissão de execução no arquivo. Mas depois que eu fiz um curso de PI 101, 102, né, que eu aprendi a tanto instalar distribuições para desktop quanto servidores, que eu decidi migrar até para fazer, como eu sempre digo aí nos episódios, fazer um laboratório em casa, né? Mas foi indas e voltas entre Linux e Windows, foi uma tempestade, porque, por exemplo, no começo, acho que a primeira distribuição que eu usei foi o Ubuntu, né? Foi bem no pré-lançamento, e na época você entrava no site e você pedia um CD, saca? E eu pedi um CD, acho que demorou uns 45 dias, 60 dias. Eu tenho algo para falar sobre isso aí depois. Eu ia fazer uma puxada para você, que eu lembrei dessa história que a gente conversou. Mas aí eu pedi esse CD, né? E aí chegou na minha casa um CDzinho bonitinho do Ubuntu e eu instalei. Cara, sim, sensacional, já tinha aquele mesmo passo a passo com Linux teve, né? Com o Ubuntu eu achei muito legal. Mas falando um pouquinho assim, hoje, né? Depois desses anos todos usando Linux, cara, eu já experimentei algumas distribuições. Agora eu estou fazendo um teste, inclusive eu estou usando no meu notebook agora, eu estou usando um Fedora 32, que acho que foi o último que saiu. Aí você já usa o gerenciador de pacote RPM, né?
E aí tem vários repositórios que a galera acaba contribuindo. E o Fedora, cara, ele foi feito, né, pela Red Hat, pensado para desenvolvedores. E tem muita coisa que já vem instalado, tipo vem Git, vem, se eu não me engano, vem Node também, tem Java instalado, então já vem tudo empacotado para desenvolvedor. Eu achei bem legal. Esses são os prós, né? E o contra é que algumas coisas que, por exemplo, com Ubuntu ou com Debian, que a gente tem o apt, o repositório apt, e deu mais trabalho de instalar. Por exemplo, algumas ferramentas não tinha os RPMs, aí eu tive que baixar em outros repositórios alternativos, e exige um conhecimento maior, porque você tem que saber o que você está fazendo. Mas você rodar um comando que você não está acostumado, já aconteceu de eu destruir o SO, porque eu arranquei 2 libs e ele não abre interface, e você não está acostumado ainda, e não sabe como que sai da tela, e aí você tem que reconstruir. A parte boa, no que eu vejo assim, eu sempre instalo o Linux mais ou menos assim, eu tenho uma partição para o sistema operacional e deixo uma partição para o /home, né? Que usualmente a gente acaba instalando em partições separadas. Então, o /home tem todos os meus arquivos. Eu tenho que saber, na hora que eu crio o sistema operacional, tem que ter uma partição para o sistema operacional e outra para os meus arquivos. Então, se der ruim aqui, estou desenvolvendo, instalei uma biblioteca, crashou o sistema operacional, plugo o pendrive, em 10 minutos eu estou com outro Linux em pé, meus arquivos estão aqui na minha partição, né? E eu continuo trabalhando. Então, hoje eu vejo que está mais fácil, mas eu indicaria para quem está querendo migrar ou do Windows ou do Mac para o Linux, começar pelo Ubuntu, porque apesar de não vir toda essa stack instalada, e eu prefiro, se você instalar, por exemplo, o Debian, que é a referência, o Ubuntu foi construído em cima da stack do Debian. Ele vem cruzão, vem com o navegador Firefox, algumas coisinhas, e com 100 MB de memória ele sobe. E aí depois você escolhe, eu vou instalar só sei lá, os Node, só o VS Code, e aí eu vou trabalhar só com isso, fica bem enxuto, né? E é mais simples de usar, eu acho bem mais simples. Éder, conta aí essa história aí. Nessa época aí, você comentou aí que na época do Ubuntu, quando lançou o Ubuntu, você entrava no site, pedia o CD. Eu sempre fui bem desconfiado, né? Falei, mano, eu morava lá na periferia de São Paulo. Aí falei, mano, não vou entregar aqui nem a pau. Eu falei, duvido que entregue aqui em casa. Eu falei, vou zoar. Vou pedir 30 de cada. Coloquei lá 30 CD, acho que era metade, era 60. Na época tava essa treta de 32 e 64 bits. Uhum. E tinha a versão server já também. E tinha a versão server, verdade. Era essa outra que eu tava tentando lembrar, que eu lembro que vieram 90 CDs em casa. Você tinha a arquitetura 32, a de 64 e tinha a versão server que era automaticamente 64. Exatamente. E aí você tinha essas 3 opções no site pra você pedir de CD. Aí eu entrei lá, falei, eu vou pedir 30 de cada. Vai entregar nunca aqui. Miserável, vou zoar. Dá 30 de cada aí. Aí beleza, larguei. Eu achei, nem lembrava mais. Cara, um belo dia, chegou um puta de um pacotão lá em casa. Desse celular pra cima. Mano, que é isso? Não pedi nada. Estados Unidos? Que é isso aqui, mano? Aí abri lá o bagulho, tava lá os CDs. Eu, mano, desacreditei, cara. Aí saí distribuindo pros brothers, né? Pra galera, olha lá. Isso foi uma força muito grande da Ubuntu em distribuir o sistema operacional naquela época, que baixar pela internet era quase impossível, né? Era, cara. Cara, que esforço que eles fizeram, né, cara? E, mandar CD pra tudo quanto é lado no mundo. Foi da hora isso. Nossa, que loucura. Foi bem legal. Zoei o barraco. Mas eu escrevi pra galera, ó. Na época eu dava manutenção lá no bairro, no computador da galera do bairro. Eu já dava um CDzinho, ó. Tipo evangelizador, né? Já conhece o Ubuntu? Aí, já dava um CDzinho pra galera.
Esse recebi 90 CD, né, galera? E aí distribuindo pra galera, já dando uma... Se quisesse, né, também instalava pros caras. Mas a maioria optava por Windows. Ubuntu que é distribuído pela Canonical e que naquela época que você pedia, eles mandavam até adesivo, né, cara? Eu recebi adesivo nas entregas de CD que eles faziam. Nossa, cara, era muito, muito legal receber o CD dos caras lá do outro lado do mundo. No Brasil, era muito legal. Eu acho legal, porque o Debian é o que originou, né? O Debian, se a gente falar do Debian e do Red Hat, que são talvez as duas que têm originado, tem uma origem um pouco mais antiga e que depois, né, tiveram vários dissidentes pelo mundo, né? O Ubuntu é um dos dissidentes do Debian, então ele herdou toda a parte de gerenciamento de pacotes, né, de instalação e tal do Debian, e também depois derivou para várias outras plataformas, né? Chegou a existir o Kubuntu, Xubuntu. Era o Ubuntu, só mudava só que mudava a interface gráfica, né? Era o KDE. E aí a proposta da Canonical com o Ubuntu foi, na verdade, conquistar essa galera do Windows, né? Porque eles entregavam um sistema operacional com o GNOME, né? Que é o gerenciador visual, né? O GUI, a interface gráfica do negócio, um pouco mais amigável, vamos dizer assim, do que os outros Linux na época, né? Porque, cara, teve Linux que eu tive que sincronizar o meu monitor com as linhas verticais e horizontais dentro de um arquivo chamado X11 antes dele conseguir botar qualquer coisa de imagem pra mim. Então, cara, era surreal, assim. E quando não achava o driver? E quando eu não achava o driver, nossa, cara. Aí você tinha que ir em algum lugar, baixar o driver, colocar numa pendrive, montar a pendrive, instalar manualmente ou fazer um build do kernel, que é o núcleo do sistema, para ser compatível com o driver do seu monitor ou qualquer outra sua placa de vídeo que fosse diferença. Era um pouco mais complexo. Hoje eu acho que isso está ultrapassado, né? O Linux ele tem diversas distribuições. O Adriano citou aí o Fedora, a gente já acabou falando do Ubuntu, mas também tem o Lynch, tem várias distribuições bem legais. Né? Uma distribuição que eu gostei bastante foi o Mint, que é baseado no Ubuntu, né? Gostei bastante, cara. Usei ela por muito tempo, achei ela bem performática. Achei muito rápida assim na utilização. E o Mint é a dissidência da galera do Ubuntu que não gostou das novas atualizações do desktop e resolveu criar o Mint exatamente para tentar se manter mais padrãozinho ali. Ter o botão, como se tivesse um botão iniciar do canto esquerdo e etc. Ele é bem parecido com o Windows, inclusive. Ele só tem um tema. Ele tem um tema um pouco verde, assim, esverdeado, mas ele é bem parecido com o Windows. E talvez a curva de adaptação seja menor, né? Eu acho que o Mint, eu fiz uns testes, acho que uns 3 meses atrás. Realmente, assim, para algumas coisas ele ajudou bastante. E eu acho que para quem é usuário do Windows, ter o iniciar lá embaixo, né, programas, e você conseguir navegar. Por exemplo, você pega o GNOME purinho no Debian ali, por exemplo, e no Fedora, você não tem o minimizar e o outro botãozinho de maximizar e depois reduzir a tela. Tem que clicar com o botão direito. E o Mint, ele já traz isso, né? Que nem o Ubuntu, mas o Mint... E é bem levinho, cara. Assim, ele é bem levinho. Eu usei bastante. Eu usei quase 1 ano e meio o Mint. Exatamente porque ele era mais leve a parte gráfica e era mais rápido de instalar. E galera, não vamos deixar de citar a nossa versão brasileira do Linux, né? O famoso Kurumin. O Kurumin foi a primeira distribuição que eu tive contato. E eu comprei numa banca de jornal. Que vinha numa revista chamada Kurumin também, eu acho. Não sei se era Kurumin, mas era alguma coisa referente a isso. E vinha o CDzinho na banca, custava 5, 6 reais o negócio. E foi o primeiro contato que eu tive, e ele era daquele boot, né? Então eu colocava o CD, ele já bootava o sistema operacional sem precisar instalar. E aí isso era bom porque eu não tinha confiança ainda em usar o Linux, então eu só colocava o CD, reiniciava a máquina e ele bootava para mim o sistema operacional e rodava a partir do CD-ROM, e ali eu conseguia fazer teste, brincar e tal. Aí tirava o CD, perdia tudo que eu tinha feito e voltava com o Windows como antes. Era bem fácil.
fácil de usar, era bem legal. Cara, teve uma época que eu usava muito esse CD pra poder fazer backup das coisas. E tipo, crashava lá o sistema operacional, metia o CD do Linux, acessava o HD, copiava o que eu queria e pá, metia. Sempre foi uma mão na roda isso aí. Nossa. E ainda tomando como base sistemas operacionais Unix, né? Que a gente está falando do Linux, mas o Linux é um System Base Unix, né? Que é o que nasceu lá atrás, como opção ao DOS, né? Ao DOS. E temos o macOS, né? Desenvolvido pela Apple, já está aí há bastante tempo. Ele é um sistema operacional, acho que faz um bom trabalho no quesito ambiente de trabalho mesmo, né? O pessoal que mexe com design gráfico adora, né? Principalmente, porque ele é bem user-friendly, né? Mas também tem muito desenvolvedor optando aí por usar o macOS. E a experiência de vocês com o macOS, qual é? Cara, acho que a primeira experiência que eu tive foi quando eu comecei a estudar Objective-C, né, para programar pro iPhone, iPad e macOS. E na época foi a empresa que comprou um MacBook Pro, cara. Me deu para eu ser o guardião desse notebook, né? Nunca tinha mexido de fato, assim, né? Foi bem no comecinho, acho que em 2005, mais ou menos, com macOS. E para mim, eu já tinha usado Windows e um pouquinho de Linux. E aí quando eu fui pro Mac, é aquela coisa espantosa, né? Você tem que aprender os atalhos de novo. Só que quando eu comecei a usar, então eu usava para fazer o estudo do Objective-C, mas dentro da empresa eu já era desenvolvedor Java, eu tinha que programar Java, tinha Eclipse, Tomcat, aquelas traqueiradas todas da época, né? E foi muito tranquilo, assim, na verdade, né? Eu me acostumei, acho que até muito rápido, e basicamente meu workstation de trabalho era todo em cima do Mac, cara, aí você fica nojento, né? Você, Mac, eu uso o Apple, cara. E você já muda até a postura, o peito já fica nojento, é foda. Você fica nojento, cara. Você não percebe. Por quê? Olha só, eu peguei um PlayStation que eu tinha e troquei num iPhone 4 para poder fazer o estudo do Objective-C. Imagina você com um iPhone e um MacBook Pro. Cara. Pronto. Aí você tá na NASA. Tá na NASA. Falta uma BMW aqui. Aí, pô, tô feito na vida. E foi bem tranquilo, assim. Eu acho que tem aquele período de adaptação, né? Que você fica meio reticente. Você fica, mas lá no Linux era assim. E os atalhos mudam todos, né? Como do Windows pro Linux, do Linux pro macOS, já não é Ctrl, é Command, e aí fica aquelas frescuras. Mas foi muito produtivo e o macOS com o hardware da Apple cara, pra mim assim, é o casamento perfeito. E e na época, tipo assim, acho que era Core i3 e 5, alguma coisa assim, e com 8 GB de RAM. Só que comparado a um Linux ou um Windows com a mesma configuração, não chegava no processamento do Mac, saca? Então, às vezes eu abria 3 Eclipses, abria o Xcode assim, porque eu ficava dando alt-tab entre estudar e fazer as coisas da empresa, com ferramenta de SQL aberta, etc. E não parava, que era uma máquina excepcional. Então, assim, eu só trouxe coisas positivas quando eu usei o macOS, né? Só que na época, eu acho que até hoje, um dos grandes empecilhos, né, como a gente já citou, é o custo. A gente com dólar alto, euro alto, é muito difícil você desembolsar. Hoje, sei lá, um MacBook legal, você vai desembolsar 20 e poucos mil para ter um Mac legal, para que perdure por alguns anos. Mas eu adoro, cara, eu gosto bastante. É uma pena, né? É uma pena. O MacBook, ele é uma peça de hardware muito cara, né, cara? Não é qualquer um que pode ter acesso. Eu acho que o primeiro contato que eu tive também foi uma empresa que tinha um MacBook, todo mundo estava trabalhando com MacBook. E, cara, foi uma bosta isso para mim, porque eu mexia no MacBook Pro durante o dia inteiro trabalhando e depois eu ia para casa mexendo no meu computador. Eu queria morrer. Eu falei assim, nossa, cara, eu não quero. Cara, que nojo que eu fiquei, sabe, de mim.
Assim, falei, não, cara, não é possível. Eu tô durante o dia no meu trabalho, eu tenho um computador melhor do que eu tenho em casa. Isso nunca tinha me acontecido. E aí foi quando eu guardei tudo que eu tinha na época pra poder investir em um MacBook, cara. E assim, foi cada centavo do que eu guardei foi nesse MacBook e, cara, valeu a pena até hoje. Meu primeiro contato com o macOS foi um pouquinho mais o macOS 9. Ô Éder, deixa eu só falar um comentário do Cauê. Mas o Cauê basicamente deixou de comprar um Celta e comprou um MacBook, né? Preferia andar de ônibus, continuar andando de ônibus e ter um MacBook em casa. Boa, vai lá, Éder. Meu contato com o Mac foi um pouco mais antigo, né? Eu comecei a mexer com o Mac, era o macOS 9. Eu tive um Performa, que eu era curioso na época, né? Queria saber, conhecer e tal, mexia bastante com o hardware, ele recebia de tudo em casa. Tudo quanto é tipo de PC aparecia lá para eu consertar. E aí eu tive curiosidade de saber como é que era um Mac, né? Aí fui na internet para comprar um. Eu procurei um dos mais baratinhos. Esse Performa, foi um computador bem popular da Apple. E aí só que a atualização dele era até o macOS 9. Aí depois do macOS 10, que era toda essa interface gráfica mais bonitinha, aquela dockzinha lá embaixo, ele já não instalava. Então aí eu já não continuei. Fiquei nesse Mac, mexi durante um tempo e tal. Aí depois, quando ele ficou desatualizado, eu já não investi mais, não fui pro próximo, até mesmo porque era muito caro. Mas aí eu vim retomar, mexer com o Mac de novo, por conta da faculdade, da pós-graduação, né? A gente era desenvolvimento em Swift, que consegui um Mac de novo. Aí um amigo meu tinha um Mac, ele me vendeu, não custou os olhos da cara, porque já estava usadinho, mas serviu e, cara, é show. Eu adoro também desenvolver. Se eu fosse rico igual vocês, eu teria um Mac hoje para trabalhar. Safado. Ai. Eu tenho um motivo, porra, all-in-one aqui. E aí, qual que é a conclusão? O que é melhor? Windows, Linux, Mac, que vocês preferem no dia a dia? Se vocês pudessem escolher e não tivesse o valor embutido. Eu escolheria Mac, velho. Eu escolheria Mac porque aquele, como o Adriano citou, também comentou, é aquele conjunto, né? É o hardware com software, tudo casando perfeitamente ali. Obviamente é muito caro, só que eu, como desenvolvedor de Java, eu escolheria o Mac porque para mim atenderia perfeitamente. Entendi. E para você, Adriano? Cara, eu escolheria, tirando essas variáveis financeiras aí, eu escolheria o Mac, cara. Eu acho que hoje é uma plataforma assim completa, né? Pelo menos na minha visão, como eu programo, assim, vira e mexe eu estou em projetos com linguagens diferentes, facilita muito eu ter, por exemplo, o Photoshop instalado, ter o IntelliJ, ter o VS Code, também ter facilidade que eu tenho no Linux de subir containers em Docker, o Xcode para programar nativo, o Swift, por exemplo. Então hoje seria a minha opção. Inclusive, se alguém tiver um baratinho aí, eu compro, hein? Olha aí. Mas eu acho que é uma opção boa, visto, mas assim, vem muito do que cada um faz, né? De repente você está programando, como você falou, estou programando coisas voltadas para a Microsoft, né? Então, de repente não faça tanto sentido. Eu acho que vai de cada um. Sim, eu acho que a gente está entrando cada vez no mundo multiplataforma, né? A gente tem linguagens hoje capazes de você desenvolver ferramentas tanto para... Acho que o VS Code é um exemplo disso, né? A gente vai falar daqui a pouco. O VS Code é uma ferramenta que você consegue baixar e instalar em qualquer... um editor de texto que você consegue baixar e instalar em qualquer plataforma, e ele tem o mesmo code source, né? Mesmo código por trás. Então ele pode ser compilado
tanto para Mac, tanto para Linux, quanto para Windows. E eu acho que cada vez mais vai ser um pouco mais que a gente vai acabar vendo esses tipos de aplicações acontecendo, né? Desvantagens do Linux é, por exemplo, se você é um cara gamer que gosta também de aproveitar e de jogar, tanto para Mac também, se você é um cara que gosta de jogar, não são plataformas que vão te oferecer a melhor performance com isso, né? Então tem tudo isso envolvido também. Agora, se você é um cara que é um full stack web designer motherfucker que gosta de fazer tudo, cara, o Mac te oferece todo o pacote Adobe, melhor otimizado, para você editar imagem, editar foto, e plataforma Unix-based também para você poder rodar virtualização de outras coisas. Então o Mac é uma ferramenta um pouco mais completa nesse sentido. O Linux, cara, é aquela coisa, custo zero, né, cara? Você não precisa pagar por licença. Qualquer máquina, cara, pode executar um Linux, né? Inclusive um Raspberry Pi que tá ali atrás do Adriano, né? Que ele tá brincando, tá fazendo um laboratório de Raspberry Pi, que também roda um Linux por trás. Então, cara, e cada vez mais esse lance de internet das coisas vão ter essa demanda também de ter um Linux por trás, que é um sistema operacional super leve e compacto, que você coloca em qualquer lugar, né, cara? Então, tá bem por aí também. Se você quer ir para essa linha, talvez o Linux, na verdade, faça mais sentido para você. Eu, pessoalmente, eu tenho o Mac, eu uso o Mac no dia a dia para trabalhar. E, cara, é muito difícil quando você quando você já está tanto tempo trabalhando nesse sistema operacional, você ir para outro sistema operacional é bem difícil, porque acaba sendo até às vezes um limitador. Mas cara, Mac é foda, não tem o que falar mesmo. A combinação entre hardware e software é incrível, né, cara? Se a gente fizer uma matriz de todos, ele é o mais abrangente, porque ele tem o desenvolvimento das próprias linguagens da época, no caso o Swift, e você vai poder usar ele para desenvolver outras coisas, tipo igual Java, usar para instalar até o VS Code para desenvolver .NET e tudo mais, mas enfim, ele de todos é o mais abrangente. Lógico que tem essa questão que pesa. Como ferramenta de trabalho, tirando a questão de jogos, seria Mac, mas se você quer jogar, vai montar um PC Gamer também, que aproveita, porque fica super potente para programar, para desenvolver também, um GPU para poder processar até inteligência artificial, então fica muito bom também, né? E eu acho que é isso, em questão de sistema operacional, e também tem que levar muito em consideração das ferramentas dentro do sistema operacional, que eu acho que podem contribuir bastante para você poder montar, seja ele um ambiente Windows, Linux ou um Mac, como eu falei do VS Code, que é um editor de texto extremamente potente, criado pela Microsoft, que executa em qualquer ambiente. É uma ferramenta comum que dá para executar em qualquer lugar, né, cara? E eu acho que tá um pouco agnóstico ao sistema operacional. Então você não pode ficar preso ao sistema operacional, e você tem que deixar sua criatividade fluir independente de onde você esteja. Isso aí, vamos falar das ferramentas então um pouquinho, só para dar uma dica para a galera. Acho que o Éder tem um pouquinho mais aí de conhecimento em Windows para poder falar de algumas ferramentas e de falar de alguns IDEs também, que eu acho que ele já tem trabalhado em uma variedade delas, né, Éder? Eu vou falar do ponto de vista da perspectiva de um programador Java e as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia. Basicamente, que eu utilizo, o Cauê vai me bater, é o Notepad++. Não, eu não vou criticar, não. Eu não vou criticar. Só acho incrível ainda as pessoas utilizarem o Notepad++, mas tá bom. Eu sou aquele tipo de pessoa que deixa 1000 abas guardadas. Eu sou colecionador de abas do Notepad++. Um acumulador, né, de código. Acumulador. Fica lá, às vezes... não, cara. Cara, já me salvou várias vezes. Tem aquele negócio lá que eu guardei aonde? Aí vou lá, voltando. Todas as abinhas do Notepad++. Putz, tá aqui. Acha, velho. Já me salvou a vida algumas vezes. Eu acredito. Fazer terapia, velho. Bom, para Windows já tem... Você consegue instalar Docker também para você poder utilizar. Consegue rodar alguns containers. Dá para fazer bastante coisa, dá para brincar bastante, tem várias imagens aí, depois a gente pode puxar até um tópico depois para explicar mais o que é o Docker e
suas utilizações. O que mais eu uso? Eu uso Postman para poder fazer minhas requisições. Uma ferramenta que eu uso bastante, que eu gosto muito, mas é de forma geral para fazer comparação de arquivos, comparação de pasta, de conteúdos. Tenho 2 pastas que quero comparar aqueles conteúdos. Eu uso uma ferramenta chamada Beyond Compare. Ela é bem útil para fazer esse tipo de comparação. Já salvou a vida várias vezes. Se eu tenho eu quero fazer um mix de 2 diretórios. Tem coisas nesse que não tem nesse, coisas no outro que não tem esse. Quero fazer um mix. Eu comparo e saio só mesclando tudo. Facilita bastante. Isso é para diretórios e arquivos. Já para comparação de conteúdo mesmo, comparação de código, eu gosto de usar o Meld, que também eu já embuto ele no Git, uso ele como ferramenta de comparação de código no Git, é o que eu mais uso. De IDE, fala de IDE depois. Tem mais umas outras ferramentas. Tem o SigWin, que eu gosto de usar bastante no Windows, que você consegue rodar alguns comandos Linux nele, consegue rodar bastante coisa. Então você que às vezes usa no seu ambiente de trabalho Linux, ou sei lá, quer ter um pouco de contato, ou uma introdução aí no mundo Linux, você consegue instalar o SigWin para rodar alguns comandos Linux. Tem uma ferramenta muito boa, que eu utilizo bastante, inclusive foi uma das dicas que o Adriano me deu uma época, é o SDKman, que nele você consegue chavear a versão do Java que você, por exemplo, a gente que trabalha com muitos projetos, às vezes se um projeto eu tenho com Java 8, outro eu tenho com Java 6, outro eu tenho com Java 11, para não ter que ficar, sei lá, toda hora mudando variável de ambiente, você usa o SDKman para trocar, você consegue chavear as versões de Java que você tem na sua máquina. Isso ajuda bastante, cara, para desenvolver, é muito bom. O próprio Git, que eu tenho instalado, né, para versionar código e tudo mais. E o Git, inclusive, ele vem com Git Bash. Se tem a opção de instalar o Git Bash, eu não sei eu acho que é opcional. Não lembro se é opcional ou se ele é mandatório a instalação dele. Mas, enfim, ele também tem comandos Linux que você consegue rodar lá dentro alguns comandos e ajuda bastante. E agora falando de IDE. De IDE, minha ideia do coração, a Adriana agora que me bate, é o Eclipse. Mas tem a ver com produtividade, né, cara? Tem, assim, cara. Independente da ideia que você esteja, essa é uma ideia que você se habituou e você tem a sua produtividade ali, né? Eu usei muitos anos Eclipse, cara. Usei durante muito tempo Eclipse, e então eu sei praticamente todos os atalhos de teclado do Eclipse. Então, tudo era programação orientada a atalho de teclado. Então, qualquer coisa era um atalho, se tinha um atalho, sacava um atalho ali para desenvolver. Lógico, hoje em dia, no ambiente de trabalho, eu utilizo o IntelliJ e estou cada vez mais migrando para o IntelliJ. É uma ferramenta boa, ela é mais leve. Lógico, eu tenho ainda aquele carinho pelo Eclipse, por tudo que ele fez por mim, mas aos poucos eu já migrei, já uso bastante no meu dia a dia o IntelliJ. O Eclipse já não estou usando tanto. E é basicamente isso, são as ideias que são usadas hoje no mercado. As outras acho que nem vale a pena citar, porque não são mais tão utilizadas hoje em dia, que no caso seria NetBeans, JDeveloper, são ferramentas que assim, não... Assim, eu já utilizei o NetBeans, assim, particularmente eu não gosto, é bem pesado, e o JDeveloper eu achei ele bem limitado também quanto tanto a sua... Eu não achei tão user-friendly o JDeveloper. É totalmente fora das ideias que a gente está acostumado a trabalhar. Então, é basicamente isso que eu utilizo. Só estendendo um pouquinho sobre o IntelliJ, e aí o Adriano pode me complementar também, porque eu não sei como é que funciona, mas ele é um produto da JetBrains, né, que está por trás também do Android Studio, se eu não me engano. Não sei se ainda está, mas eu acredito que sim. E é uma empresa que oferece uma gama de produtos para todos os tipos de desenvolvimento, né? Tanto para o IntelliJ, que é Intelligence Java, né? Que é para
é uma ideia voltada para Java. Tem também o PyCharm, que é voltada para Python. Tem também uma ideia do WebStorm, que é voltada para desenvolvimento web, mais JavaScript. Tem também, acho que para PHP, se não me engano. Então eles oferecem aí um monte de ferramentas, mais no quesito IDE, que IDE é o ambiente que o desenvolvedor vai trabalhar, né? Na verdade, é um lugar onde você vai ter um ambiente um pouco mais favorável ali, com umas coisas a mais para você poder trabalhar do que um simples editor de texto, vamos dizer assim, né? Então o IDE é mais ou menos isso. Então essa JetBrains, ela fornece essa gama de produtos. Você, eu acho que pode assinar por mês e ter isso disponibilizado para você, as versões full, mas também tem as versões community, que são as versões gratuitas que você pode baixar e instalar. Eu sei que para o Mac funciona, funcionam todos. Eu não sei para o Linux, mas eu acho que também deve funcionar, se não me engano. Funciona. Tem para todos os SOs, basicamente, né? E é uma parte legal que você falou, Cauê. Eu no começo eu tive bastante resistência também, né? Acho que todos. O Éder aí também teve. A maioria das pessoas que eu apresentei, o IntelliJ, inclusive, a gente não é patrocinado por nada que a gente plano aqui no programa, né? Mas é claro que se tiver um espaço e a gente puder fazer parte de tudo isso e as empresas também quiserem participar, a gente está aí para conversar. Mas assim, o IntelliJ hoje, eu vou falar, como eu trabalho com várias linguagens, o que eu percebo? Que nem o Éder falou ali, né? Olha, ele tem o Notepad++, que ele acumula código, ele tem o Postman, ele tem o Beyond Compare. Hoje eu basicamente assim, quando eu vou mexer com o Node, eu uso bastante ainda o VS Code, porque é costume de mexer com Angular e Node, eu abro sempre o VS Code. Mas, por exemplo, dentro do IntelliJ, a JetBrains se preocupa bastante em você ter um workspace completo. Que nem vocês falaram eu tenho um PC gamer, né? Você não precisa ter 3 computadores, você tem um PC gamer, esse mesmo PC você programa, edita vídeo, faz tudo, cara. E o IntelliJ, para mim, ele é um pouco assim. Por exemplo, se eu abro o IntelliJ, eu consigo compilar Node, Java, então ele é multi-language, né? E eu não tenho só uma ideia, um editor. Eu tenho um editor, mas eu conecto no banco, eu tenho um terminal, eu tenho plugins gratuitos e pagos. Então, por exemplo, se eu pego projetos mais novos, como Spring, como Node, como React, o próprio debug ali, por exemplo, você tem o playzinho do lado, tudo bem, tem um plugin no VS Code, mas funciona muito bem. E eles chegam num padrão de qualidade assim que dificilmente você pega algum bug assim na ferramenta. Mas eu acho que o interessante é você ter tudo numa workspace. Eu não preciso abrir o IntelliJ, abrir mais o Dbeaver para consultar um banco, eu já tenho isso dentro do IntelliJ. Então isso eu ganho. Eu subo menos ferramentas, eu deixo mais recurso de hardware para o SO rodar e para o próprio IntelliJ rodar, sem precisar ficar abrindo, por exemplo, IntelliJ, Dbeaver. Inclusive o DataGrip, que é a solução para conexão de base de dados, de banco de dados que eles oferecem, é incrível. Foi uma das melhores que eu já utilizei. Boa. Mas volto a dizer, tem coisas que, cara, às vezes eu só quero abrir um projeto para dar um git diff, eu dar uma olhadinha assim, eu abro o VS Code. Eu acho que não tem bom e ruim, é como vocês estavam falando. Se você é performático, né, que seja com o Notepad++, ou às vezes mesmo você editar um arquivo na linha de comando com VI, né, por exemplo, cara, tanto faz. Nano, o importa é você ser produtivo, né? Acho que esse é o grande ponto. Isso. Porque eu já conheci muito desenvolvedor que estava bem confortável usando o VIM, por exemplo, que é um editor de texto puro dentro do shell script, do Bash, né? E é default, vem na maioria dos sistemas operacionais baseado em Linux, e tem também diversos plugins que você pode deixar ele mais produtivo, vamos dizer assim, né? Porque ele é bem, bem simples mesmo. Então acho que depende do que você achar que é mais produtivo para você, né, cara? Não tem muito esse lance do tipo, vou aqui usar a melhor ideia. A ideia não vai programar para você, né? Ela vai te dar condições, vai te dar um ambiente que você pode se tornar mais produtivo, mas isso tudo depende de você, né? Exatamente. Pro Mac, cara, eu tenho
Eu tenho usado, como eu falei para vocês, o meu Mac tá bem velhinho, né? Ele já tem uns aninhos aí tem 7 anos de estrada. É um Mac já bem antigo, então ele já tá sofrendo, né, coitado? Então eu tenho evitado instalar coisas muito pesadas para poder trabalhar nele, né? Então eu tenho usado bastante o VS Code, que é que eu me adaptei bastante. E no notebook da empresa também tem o VS Code, então fica bem simples, bem fácil de usar. Tem muito plugin legal de utilizar. Esses dias a gente estava precisando fazer, por exemplo, um code em Dojo com o pessoal remoto do trabalho. Então tem um plugin dentro do VS Code que te conecta com outro cara que está no outro VS Code e os dois editam o mesmo arquivo ao mesmo tempo e aquilo vai se tornando, né, um trabalho cooperativo com outra pessoa remotamente dentro do próprio editor de texto, né? E é bem legal, tem muitas coisas legais dentro do VS Code, mas também tem muita ferramenta que você pode instalar no Mac que também pode te ajudar bastante no quesito produtividade. Eu acho que o Éder falou bastante coisa que tem no Windows, que tem no Mac, que é super importante para produtividade. E a gente vai entrar mais a fundo em algumas delas. Por exemplo, a gente falou de Docker, que é virtualização, que é não bem virtualização, mas são imagens de pequenos pedaços de outras coisas que você consegue montar rapidamente para poder testar alguma coisa e tal. Diferente do Linux, o Mac ele não tem um package manager que a gente comentou, que o Debian tem, que é o dpkg e o apt-get, ou o RPM Yum do Red Hat, né? Então, o que a comunidade criou? A comunidade criou um negócio chamado Homebrew, que é mais ou menos o gerenciador de pacote do Mac. Então, é meio que essencial, todo mundo que tem Mac, trabalha no Mac, vai ter o Homebrew instalado. Não vem com o sistema operacional, você tem que procurar, tem que baixar e instalar. É bem simples. Eu uso um app diferente porque aqui no Mac é tudo app, né? Eu uso um app diferente para usar o terminal. O terminal, ele vem o terminal básico do próprio Mac OS, né? Mas eu uso o iTerm 2, que é feito pela comunidade também, open source. Tem vários benefícios em questão de processamento e etc. E pro Git, eu gosto muito do SourceTree. E eu sei que eu acho que tem para Windows também, tem para Linux. É muito boa a ferramenta para Git, para poder ver, vamos dizer assim, graficamente o seu Git tree, né? A sua árvore de repositório. Tem o Dash. O Dash é um aplicativo bem legal, que você faz alguns snippets, né? Pequenos pedaços de código que você não precisa ficar replicando o tempo todo. Então, vamos supor, se tem uma coisa que você tem que ficar repetindo massivamente e tal, você cria esse snippet e ele vai te ajudar dentro do VS Code, por exemplo, você com um clique você já coloca um monte de código ali que é out of the box e ele já faz as coisas para você. E o Ederson citou o Postman, que é para fazer chamadas HTTP e testes HTTP. Eu usei bastante o Postman também, tem para Mac, mas eu estou testando um novo que chama Insomnia. Não é tão novo, na verdade, mas é um aplicativo bem legal, é um pouquinho diferente do Postman. Eu estou ainda na minha curva de aprendizagem de como usar o Insomnia, mas ele é bem legal, bem maleável também e bem bonito, então eu gosto de coisas bonitas, então eu estou usando o Insomnia. Por isso você gosta de mim. Não, né? Não é por aí. Opa, temos um relacionamento agora. Sempre. Longa data. Eu também uso o Insomnia. Eu conheci ele acho que tem uns 5 meses, o Cauê. Ele não é tão velho, ele é um projeto mais novo mesmo. Eu achei legal, achei ele bem clean, assim, para quem trabalha com REST, né? Dá para criar também os projetos, tem a versão gratuita e a paga para você ter times colaborando, né? Mas bem show, assim, eu gostei. Achei que é bem produtivo e tem pro Linux também, né? Tem uma coisa que eu sinto falta no Insomnia, as abinhas. Você gosta de aba, cara? Caraca, bicho. Cara, imagina como é que deve ser o navegador desse cara, velho. Deu de abas. Nossa senhora. Eu gosto de aba, eu gosto. Uma das piores invenções foi um negócio de aba, velho. Meu Deus do céu. Como eu me perco com aba, velho. Adoro aba. Cara, do Linux, só continuando aí o que o Cauê tava falando, eu acho que assim, tudo que vocês falaram de Windows e Mac, né, essas ferramentas não são novas, geralmente demora um pouquinho mesmo para sair para Linux algumas coisas, mas o que eu acho interessante é assim, a maioria delas tem para Linux hoje, para você desenvolver, inclusive assim, né, eu programo um pouquinho
de software embarcado ali com Arduino, com Raspberry eu estou começando agora, mas você, por exemplo, você tem a ideia do Arduino para Linux, quando você fala de Raspberry já é outro mundo, mas o Linux ele vai te permitir também evoluir um pouco com relação ao que o mercado de trabalho espera de você como desenvolvedor. Por quê? Hoje você pode estar desenvolvendo ali, por exemplo, com Windows, mas você fazer uma entrega, por exemplo, de um container, geralmente vai ser uma plataforma com Docker, né, por exemplo. E você pode ter que acessar um servidor Linux ou um Kubernetes. Então acho que entender um pouquinho e até você instalar um virtual machine na sua máquina, não precisa formatar o PC, né? Eu acho que isso é até legal. Você tem um Windows, instala lá um VirtualBox, um VMware Player, instala o Linux, instala o Ubuntu, instala uma distribuição do Mint, por exemplo. Eu instalei até um macOS para fazer um teste num VirtualBox, né? Que o Steve Jobs não ouça isso, mas... Nossa, chacoalhou no caixão. Chacoalhou. Mas eu precisava compilar, cara, uma versão de um aplicativo que estava na Apple Store e eu não tinha mais o Mac, né? Então tem algumas versões que você contrata lá em cloud e tem um macOS para você compilar e desenvolver, mas no caso eu não tinha, então eu acabei subindo, deu certo, mas não funciona muito bem. Mas o importante às vezes você só quer conhecer, né? Quer dar uma estudada, entender como é que funciona. Então talvez é uma alternativa daí. Legal, acho que bastante das ferramentas que a gente falou é isso mesmo, cara. Tá disponível para todos os sistemas operacionais, distribuições. Como eu falei, é questão de você se ver onde você se acha mais confortável e seguir em frente, né? A gente falou de Docker, eu acho que é um ponto bem, bem importante, que eu acho que é uma coisa que tem sido bem o dia a dia do desenvolvimento, dos desenvolvedores. Cara, Docker hoje já é possível executar hoje Docker em Windows bem tranquilamente, né? Ele faz ali uma camada pareando uma camada junto com o Hyper-V, que já está disponibilizado aí na maioria das arquiteturas dos novos processadores e placa-mãe. Então você consegue já começar a usar o Docker no Windows também, que antes era uma dificuldade. Tinha que instalar ali uma coisinha por trás ali para conseguir fazer funcionar. Mas já hoje em dia você já consegue usar tudo. Todas as ferramentas tem para todos os gostos. E eu acho que é você fazer o seu laboratório, né? Colocar o mínimo possível e aí vendo a necessidade que você vai tendo e aí sim tendo contato com essas ferramentas, né? Tem que começar devagarzinho, né? Que nem pode começar pelo Notepad++ mesmo. Sempre é uma boa, né? Olá, meu nome é Adriano, tem 5 anos que eu não uso o Notepad++. Essa vai você não usa, sabe por quê? Porque nem tem pro Linux. Boa. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, na verdade. Cuidado com o Notepad++, que se você for uma pessoa igual a mim, você vai pegar e não vai largar mais. Vai ser um acumulador de abas. Acumulador de abas, né? É o NA, né? Notepad mais anônimos. Eu vou criar esse site aí, cara, pra ajudar as pessoas. Ai. As pessoas e a gente vai na casa das pessoas e... Não, a gente faz um software, um batch, que remove o Notepad++ e na verdade, cria um outro batch que simula o Notepad++, mas é uma parada que não funciona. Pra nem conseguir instalar, tá ligado? Coitado do povo. Muito bom, velho. Muito bom. É isso aí, gente. Fechou? Conclusões? Nenhuma, né? Eu isso aí. A conclusão fica pra você aí de casa. É isso aí. Temos um programa. Faltando 1 minuto aí. A gente tá quase estourando o tempo. Vamos então agora para o momento que o Éder adora. Que é o momento do... Dicas culturais do programador na véia. Deixa eu abrir aqui meu Notepad++. Abriu o seu Notepad++?
Notepad++? Tá aí aberto? Tá com as suas dicas? Powered by Notepad++. Manda lá. Dica cultural dessa semana é um seriado. Como vocês podem perceber, eu gosto muito de seriado. E é um seriado que mexe com... Ele dá uma visão de mundo com tecnologias futurísticas. Aplicadas nos dias de hoje, por exemplo. Esse seriado é o Black Mirror. Ele tem... Acho que está na 4ª temporada, se não me engano. 4ª ou 5ª temporada. Por aí. Ele tem na Netflix e é muito bom. Ele te dá uma introdução, te mostra a tecnologia, mostra as maravilhas dessa tecnologia e após isso mostra as consequências da utilização dessa tecnologia. Mostra tanto o lado bom quanto o lado ruim. É para você pensar, para você refletir que são coisas que são teoricamente estão próximas de acontecer e ter uma discussão filosófica em cima disso. Seria esse. Vamos lá, eu vou pegar carona do Black Mirror então. Pegaram carona então no Black Mirror do Eder Almeida aí, que tá dentro do Notepad++. Tem uma série na Prime, como é que é? Da Amazon. Amazon Prime, né? Amazon Prime Video, isso. Que eu acredito que eles se inspiraram em um dos episódios do Black Mirror, chama Upload, e eu acho que é uma série que recomendo que vocês assistam, porque é um assunto que a gente vai vir aqui no podcast para discutir mais para frente, falando sobre inteligência artificial, sobre dados, sobre se você tivesse, por exemplo, todas as informações, todo o seu passado dentro de um computador e alguém tivesse dentro e esse computador simulasse você, essa simulação seria real ou não seria real? Seria só uma simulação? É um pouco Matrix, mas também é um pouco Black Mirror, que olha para o lado um pouco mais, uma perspectiva um pouco mais realista dessa tecnologia, que é uma tecnologia que hoje em dia está um pouco longe, mas a gente está se aproximando e eu acho que é uma discussão legal. O upload, o cara morre, ele é feito upload de tudo que era ele para dentro de um lugar que eles chamam como se fosse um céu, e você vive lá dentro interagindo com outras inteligências artificiais que também são baseadas em outras pessoas, e você consegue se comunicar com o mundo de fora como se você estivesse numa chamada por vídeo. E eu queria saber se depois a gente podia discutir isso, se isso é ser vivo ou não é ser vivo, mas a gente vai conversar isso mais pra frente. E essa é a minha dica de hoje, Upload do Amazon Prime Video. Aí sim, hein, Cauê. Muito bom. Hoje eu tenho uma dica cultural. Comecei a assistir essa semana uma série documental no Netflix, bem pesada, hein, cara. Ela se chama Don't Fuck with Cats e eles mostram meio que, cara, uma caçada ali com um carinha que matou um gato e tal, e postou um vídeo na internet, daí tem que assistir pra ver, mas é incrível como as redes sociais e as pessoas interagem com isso a ponto de estar à frente da polícia, né, dessas investigações, só que é meio perturbador, assim, tem que assistir com ponderação, né, tem que ser maior de idade, só que é bem interessante porque envolve bastante essa questão de como que as informações são publicadas em tempo real, né, e posso dar uma segunda dica? Boa. A segunda dica que eu vou dar, essa semana eu retomei, né, mexi com um pouquinho de programação embarcada e eu peguei o meu Raspberry Pi 3 aqui e comecei a brincar um pouquinho com Python, né, e eu nunca tinha botado a mão em Python, né, então comecei a assistir alguns vídeos e ler alguns how-tos ali para entender por onde eu começava, e eu vi que tem uma plataforma em nuvem, que é o Google Colab, né? Cara, você, diferente de abrir o Notepad++, né, e escrevendo ali o código, você vai programando, né, no editor que está em cloud, né? E você cria notebooks e você vai criando scripts lá e executando linha a linha, bloco a bloco. E pode guardar isso na nuvem, então você não vai perder essa informação. Eu achei bem legal porque eu não precisei instalar Python na minha máquina para brincar um pouquinho, criar variáveis. Então é uma boa dica para quem quer estudar Python
para Data Science ou para Raspberry, né? Então fica a dica aí, vale super a pena. Dá uma olhadinha lá. E antes que eu me esqueça, lava a sua boca para falar do Notepad++. E é isso aí, com isso a gente dá por encerrado o episódio 4 do Programador na Veia. Obrigado por vocês estar nos ouvindo e nos vendo até aqui. E é isso. Vamos dar tchau? Bora. É hora de dar tchau. Bom, é isso aí, pessoal. Ficando por aí. Tchau, tchau.